Bom, boa noite a todos. Nesse ano de 2024, é um ano de eleições municipais e nós, no setorial, estamos procurando trazer pautas que vão aparecer nos nossos planos de governo, né? Até para subsidiar os nossos próprios planos de governo, né? Então, na semana passada já discutimos sobre tarifa zero, e esta semana nós estamos aqui discutindo sobre qual vai ser qual é o papel que a bicicleta, como é que a bicicleta vai aparecer, pode aparecer nos nossos planos de governo, né? Para tal, nós convidamos o Irá Lourenço, né? Ele é ex-coordenador da ONG Rodas da Paz, ele também é um cicloativista e ele é colaborador do portal Mobilize. Então, eu gostaria de dar boa noite já todos eu já dei, dar boa noite ao Irá, que ele seja muito bem-vindo, e já vou passar a palavra para ele. Olá, boa noite. Uma satisfação estar aqui, né, receber esse convite. Acho que é um tema super importante, né, a questão da mobilidade, né, em particular a mobilidade ativa, a bicicleta e os outros meios. Então, a minha intenção é falar um pouco aí da... Deixa eu só desligar aqui, senão vai ficar pitando. É dar um pouco do panorama, né, da mobilidade ou da imobilidade também, como muitas vezes eu prefiro mencionar. Bom, eu sou usuário da bicicleta no dia a dia já há muitos anos. Eu prefiro nem falar quanto tempo eu não entregar a idade, mas, enfim, já fui carro dependente, né? Aos 18 anos ganhei lá meu carrinho de presente do meu pai, né? Passei na universidade pública e aí fui presenteado, ia para todo canto de carro. Morei em São Paulo por muitos anos, estudei em São Paulo. Até que um dia a ficha caiu, resolvi experimentar a bicicleta que estava lá encostada, empoeirada no apartamento, e aí foi paixão ao primeiro pedal. Assim, realmente, a partir de então, eu abandonei o carro, né? Morei um tempo no exterior, vivenciei essa questão da mobilidade lá fora, na Europa, né? Que é muito, muito comum, inclusive vou mostrar algumas imagens também. E, e aí entrei também, né, no ativismo, né, em São Paulo ainda, na bicicletada, né, que é a massa crítica. Depois me envolvi com outros movimentos, né, Rotas da Paz, Mobiliza. Eu criei um blog, Brasília para Pessoas, já tem acho que 8 anos, né, justamente para refletir esse tema. Então, não tenho carro já há muitos anos em casa, né? Minha esposa e meus dois filhos também usam bicicleta no dia a dia, então trouxe aí um pouco de imagens para ilustrar. Eu sempre gosto de colocar imagens, que eu acho que fica mais clara, né, essa mensagem. Então, trouxe aqui um material realmente para a gente poder discutir e depois a gente poder debater melhor o tema. Então, vou passar aqui a apresentação, vamos ver se dá certo. Deu certo? Vocês estão vendo? Ainda não deu, tá? Deu, Estamos né? vendo sim, Irá. Tá, então, para contextualizar, então, né, o título aí é Mobilidade nas Eleições, então, com esse foco aí realmente municipal, né, a importância tanto da bicicleta quanto da mobilidade ativa de forma geral. Então, eu vou tratar aqui da bicicleta, né, não só como lazer e esporte, mas principalmente como uma forma de transporte, que eu acho que esse que é o grande foco, né, diante do caos que a gente vive nas cidades, né, condicionamentos, poluição. Então, acho que a gente precisa ter esse enfoque. Não que não se deva dar atenção à questão do lazer e do esporte. Deve sim, mas estou tentando focar aqui mais na questão do transporte, mobilidade. Bom, e a bicicleta tem inúmeras vantagens aí, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, né, em relação à saúde, economia, meio ambiente, urbanismo, enfim. São vários, né? Coloquei só alguns aí para a gente ter em mente.
algumas cenas, né, da cultura da bicicleta aqui no país, né? Essas são cenas aqui de cidades brasileiras. Falar um pouco aí das vantagens, né? Quer dizer, eu uso por opção, poderia ter um carro, mas enfim, como eu usufruo dessas vantagens diárias, realmente enfim, não penso em voltar a ter carro. Então, uma delas é a questão da agilidade, né? Você saber o tempo que você vai levar, né? Não ter condicionamento aí no caminho. A praticidade, especialmente, assim, acho que eu não sei se eu cheguei a comentar, atualmente eu moro em Brasília já desde 2006, né? E mesmo quando eu mudei para cá, né? Capital automotiva por excelência, também mostrar, contextualizar com imagens aqui de Brasília, mas também vim convicto, né? De continuar usando a bicicleta no dia a dia. Então, muitos estranhavam, até hoje ainda estranho, né? Já que é uma cidade tão dependente do automóvel, quando eu chego a algum evento, algum lugar, ainda causa estranhamento. Menos do que lá quando eu comecei, quando eu me mudei, mas ainda. Então, essa questão da praticidade, né? Mesmo sem bicicletário, que é uma realidade aqui em Brasília, muitas vezes não tem vaga própria para o ciclista, mas sempre tenho ali uma boa corrente. Então, amarro ali num corrimão, às vezes lixeira, árvore, então dá para se virar muito bem e não perder tempo procurando vaga. A questão da economia, apesar de não ser um fator preponderante para mim, mas com certeza, sem sombra de dúvida, é uma vantagem, né? Até tem uns adesivos aí, movido a arroz e feijão, movido a cuscuz, tem uns adesivos aí engraçados que eu acho que ilustram bem essa vantagem. Bom, isento de PVA também, inclusive nas minhas bicicletas. A gente tem uma frota aqui em casa, né? São quantas? Sete, oito, uma para cada um, mais uma tandem, uma bicicleta tripla que eu tenho, mais uma dobrável de reserva, enfim. Mas essa questão econômica também é bem interessante. E assim, uma coisa que eu acho que é bem interessante, né, especialmente aqui em Brasília, né, que é a cidade parque, você poder apreciar a paisagem. Então, eu gosto muito de tirar fotos. Então, tanto a pé como de bicicleta eu caminho muito também. Você tem esse outro olhar, né? Você consegue parar, você consegue apreciar com calma, ver as corujinhas, curicacas. Já fiz amizades aí pelas ciclovias, pelos caminhos arborizados. Ali à esquerda é a bicicleta que eu uso, enfim, até hoje já deve ter tem mais de 15 anos essa bicicleta. Adaptei um baúzinho ali de moto já e faço a feira no caminho. Pego jaca, pego manga, então cada período aí cada estação tem essas frutas que eu coloco aí no baú e na cestinha também. Então, algumas imagens aí, né, do nosso cotidiano. Aqui à esquerda eu tenho inclusive esse reboque, que eu carrego compras, então eu consigo fazer até compras do mês aí na bike. E aqui uma foto um pouco mais antiga, mas a gente usa mesmo na chuva, então a gente tem o nosso kit aí com capa, com calça impermeável, então realmente não tem desculpa para deixar a bicicleta encostada. Ali tem os meninos ainda pequenos, iam para a pré-escola já pedalando, e a gente aqui, né, embaixo aqui à esquerda, na bicicleta grandona tripla, que também é muito bacana aí de rodar, de passear. E aí vem uma pergunta importante, né? Agora já entrando mais né, nesse tema aí da mobilidade nas cidades, né? Eu acho que uma pergunta que a gente deve se fazer, né? Que modelo de cidade a gente quer, né? Aí vem uma provocação, né? Uma cidade parque, uma cidade parking, né? Então eu trago essa imagem de satélite aí da área central ali da Esplanada dos Ministérios. Então, né, o que que se destaca nessa imagem, né? Além dos prédios, do monumento, ali dá para ver uma parte do Congresso, né, o STF. Então, quer dizer, as áreas de estacionamento aqui ocupam ainda mais espaço do que os próprios monumentos, né, e vias, tanto as vagas formais quanto as informais, né, em canteiros, calçadas. Então, é interessante a gente pensar, né, o quanto de espaço que
que o carro requer, muitas vezes, né, ocupado por uma pessoa só. Então, a pessoa vai lá trabalhar, o carro fica parado lá o dia inteiro, ocupando espaço precioso, né, que poderia ter outros usos. Aqui, duas imagens de Brasília, que eu acho que a gente pode também refletir para outras cidades. Então, aqui em cima, o eixão, né, com essa frase, né, Brasília expõe a distância entre os corpos. E o potencial da cidade, né, embaixo, né, uma ciclovia, uma árvore, aliás, é um ponto de parada que a gente gosta muito, e que eu chamo árvore soneca, uma árvore que fica deitada ali ao lado da ciclovia, e uma meninada ali, que deve ser de uma escola próxima, usufruindo do espaço público, né? Então, é só para a gente pensar também um pouco nessa questão, né? O que que a gente tem, o que que a gente poderia ter, poderia impulsionar. Até essa frase, né, de Brasília se põe de distância dos povos, que me vem à mente também aquela questão da síndrome de Gabriela, né? Ah, porque Brasília nasceu assim, vai ser sempre assim, né? Será? Será que a gente não pode mudar? Então, eu acho que a gente tem que ter até um pouco de utopia, né? Trazer ferramentas também reais para a gente poder mudar e humanizar a cidade. E a gente precisa, claro, repensar o espaço dos carros, né? Acho que isso é central. As cidades de referência em mobilidade, né, especialmente capitais europeias, já mostram isso há décadas, né? Já vem fazendo um trabalho aí, exemplar. Então, aqui, duas imagens também para a gente refletir. Então, essa de cima, o espaço ocupado, né, por 60 pessoas de ônibus, de bicicleta e de carro, né? Olha o impacto disso na cidade. Aí vem a questão também do transporte de alta capacidade, né? Por que não investir, né, no sistema, enfim, metroviário e ônibus articulados para retirar tantos carros das ruas? E a imagem embaixo é o que a gente acaba tendo, né, nas cidades em geral, quer dizer, uma desproporção total no espaço. Então, realmente é desigual, né, é injusto e precisa realmente ser revisto. E, claro, no plano municipal, existem muitas competências, muitas atribuições relacionadas ao trânsito, à mobilidade. Então, acho que é um tema central. Aqui, para ilustrar, né, essa mobilidade moderna, que é voltada para o transporte coletivo, integrado com a mobilidade ativa. Então, realmente, as cidades estão se abrindo, né, para as pessoas, pedestres, ciclistas, retirando espaço dos carros. Aqui tem uma notícia interessante, né? Até um veículo escolar lá na França, movido lá pelas crianças, um veículo pedalável. Alunos, né, que aprendem a andar de bicicleta na escola, a transformação né, Nova York, que também abriu ali, né, ruas que eram só para carros também se abriu. Enfim, são inúmeras notícias, trouxe apenas algumas que mostram essa tendência clara. E aí, trazendo um pouco a realidade de Brasília, que eu vivencio mais, eu trago dois alertas aqui, né? Acho que dois caminhos que a gente não deve seguir, né? Então, chega de rodoviarismo, né? Eu acho que isso é uma questão muito clara, né? Essa política rodoviarista de incentivo ao automóvel não cabe mais. Infelizmente, o atual governo aqui local insiste nessa lógica. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de notícias, são, viadutos, túneis, né, por todo o Distrito Federal. Inclusive, nas notícias estão lá bem evidente quem que é o verdadeiro beneficiado, né? Então, aqui nessa primeira notícia à esquerda aqui, vão beneficiar mais de 300 mil motoristas. O viaduto Sudoeste, que vai beneficiar 50 mil motoristas. A ampliação lá da Estrada Parque Aeroporto, benefícios para 100 mil motoristas. Uma foto aqui, né, do viaduto. Então, a gente está em 2024 ainda nessa lógica lá da década de 60. Então, fica já essa mensagem, esse alerta aí para os gestores, né, enfim, futuros candidatos.
realmente é um modelo que não cabe mais. E aqui eu exemplifico, né, com uma obra, com um projeto aí que eu acompanhei. Eu moro na Asa Norte, e aqui no final da Asa Norte, perto ali da Ponte do Bragueto, né, do Lago Paranoá, teve uma grande obra viária. Então aqui mostra a imagem aérea, né, do antes e depois, e dá para ver aí o emaranhado de pistas, de acessos, né, uma região ali que tinha uma vocação grande, né, para lazer, para mobilidade ativa, e se gastou ali, foi mais de 90 milhões. Na verdade, essa obra, esse projeto fazia parte de um conjunto maior ali, que é a Saída Norte. E aqui duas fotos que ilustram, né, a situação depois desse projeto, entre aspas, né, de mobilidade, mas que contemplou só o transporte automotivo. Então, ali os pedestres continuam passando sufoco, atravessando entre os carros em alta velocidade, ponto de ônibus ali continua precário. Então, assim, realmente não dá, né? Eu acho que a gente claramente continua na contramão, né? Então, o caminho não é por aí, não é com complexos viários que acabam incentivando ainda mais que as pessoas usem o carro. Eu vou deixar esse material como referência, tem inclusive um vídeo aqui com cenas aí dessa região, que eu acho que evidencia bem, né, o que não se deve fazer. E aí fica essa frase, né, que eu acho que resume bem, né, que construir mais pistas para evitar o congestionamento é como afrouxar o cinto para evitar a obesidade, ou seja, estamos enxugando o gelo, né, não é por aí. Outro alerta, né, com base na realidade aqui de Brasília, aqui do DF, é que também chega de alta velocidade, né? Chega de rodoviarismo, chega de alta velocidade, quer dizer, aqui eu ilustro com duas vias, né? O Eixão, que é a via expressa que corta a cidade de norte a sul, e a L4, uma grande via que margeia também várias regiões, com limite insustentável, agressivo, de 80 quilômetros por hora. Quer dizer, isso é um limite de rodovia, não é um limite de uma rua, de via urbana. Então, realmente é outro ponto que realmente não é por aí. Então, a própria Organização Mundial da Saúde já recomendou que esse limite de velocidade, né, o máximo seja de 50 quilômetros por hora nas cidades, e trouxe aqui essa imagem, esses dados, que assim eles deixam muito claro a insegurança associada à alta velocidade. Então, se você tem um limite, digamos assim, condizente de 32 quilômetros por hora, a chance de um pedestre sobreviver de atropelamento é de 95% altíssimo. Você dobra essa velocidade, a chance desse pedestre atropelado sobreviver, né, cai para 15%. Então, é um dado claro que reforça aí essa necessidade de reduzir os limites e focar na segurança no trânsito e não na fluidez automotiva. Então, isso é um princípio muito, muito claro, muito básico aí, quando se fala de cidade para as pessoas. E aí, eu acho que o grande desafio, realmente, não só de Brasília, mas das nossas cidades em geral, é justamente reduzir a participação do transporte por automóvel e aumentar o uso aí da mobilidade ativa e do transporte coletivo. E aí, para ilustrar, esse gráfico que mostra que a situação no DF, ele vai até 2016, até não trouxe dados mais atuais, mas eu gosto dessa imagem que ela traça lá desde 1990. Então dá para ver claramente aqui como o transporte individual ao longo dos anos vem sendo preponderante, né? Alcançando praticamente 50% aí de participação e os outros caindo, especialmente, né, o transporte aí coletivo nessa tendência de queda. Então, realmente é um dado preocupante, né? Imagino que nas outras cidades não seja algo muito diferente disso. E aproveitei também para mencionar aqui, né, três leis que, bom, aqui no DF a gente tem boas leis sobre mobilidade, são várias que incentivam a mobilidade ativa.
a acessibilidade, mas assim, independente, né, do município ter ou não ter leis locais específicas sobre o tema, a gente tem aí um guarda-chuva, aí uma legislação ah, que assegura, né, que garante aí boas ações. Então, com, claro, a grande referência é a Política Nacional de Mobilidade Urbana de 2012, né, que está lá bem traçado o incentivo que se deve dar ao transporte coletivo e aos modos ativos, né, não motorizados, e também o Código de Trânsito e o programa Bicicleta Brasil. Eu até aqui acabei invertendo, mas o Bicicleta Brasil, que é de 2018. Então, não é por falta de leis aí que também os gestores públicos deixam de investir ou de ter foco aí no transporte, na mobilidade. Mais alguns dados que eu trago aqui do DF, que eu acho interessante também. Esse aqui é do Noroeste, esse aqui é um dado recente, 2021, pesquisa distrital por amostra de domicílio. Então, o Noroeste, que é o bairro aqui central, o último bairro aqui do plano piloto, e que deveria ser um bairro sustentável. Inclusive, eu lembro da inauguração lá, tinha plaquinha, que era o primeiro bairro ecológico do Brasil, e ele tem índices de uso de veículo para o trabalho, o automóvel chega a 96%. E interessante que é um bairro privilegiado em termos de localização, está muito perto da área central, do eixo monumental, da esplanada, e mesmo assim a quase totalidade dos deslocamentos para o trabalho são feitos por automóvel, né? O que acende o alerta. E abaixo aqui é o gráfico que é da evolução da frota motorizada. Então, no passado, passou de 2 milhões de automóveis registrados no DF, né? De veículos motorizados, que também acende o alerta. Aí eu trago mais algumas questões aí mais práticas, né? Então, a gente precisa de infraestrutura de qualidade, né, para a mobilidade ativa. Então, a ciclovia, o caminho deve ser contínuo, seguro, iluminado. Muitas vezes eu vejo notícias, postagens aí do governo local aqui ovacionando que o DF é o segundo maior em malha cicloviária do país, fica atrás apenas de São Paulo, enfim, pintando um quadro aí lindo, mas quando a gente vai lá para a vida real, pedala, a gente vê aí os obstáculos. Então, aqui, ah, a ciclovia termina no nada, termina de repente, e aí tá lá. Esse aqui não fui eu, alguém foi lá pintar a interrogação ali no bairro Sudoeste, mas me inspirou aí para uma intervenção urbana. Essa aqui é perto de casa. Então, um dia a gente foi lá fazer uma intervenção questionando o governo, cadê a continuidade aí da ciclovia? Até hoje não foi respondido, até hoje alegam, dizem que tem um projeto ali que vai dar continuidade, mas até hoje não saiu do papel. E é curioso também que, nesse caso aqui da IPTG, curiosamente chamada de linha verde, o próprio governo resolveu dar, o governo foi bonzinho, deu alerta ali, ó, terminou a ciclovia aqui, ó. Então, daqui para frente você se vira. Então, às vezes a gente tem que levar de forma descontraída, né? Senão o caminho aí do ciclista não são só flores, não são só corujinhas, curicacas. Aliás, é isso que me motiva aí a seguir aí com o ativismo, porque eu acho que a cada obstáculo, a cada descontinuidade, realmente me motiva mais a dar aquela pressionada no governo, porque realmente é lamentável, né? Geralmente o caminho do motorista é sempre contínuo, não tem problema, mas no caso de calçadas e ciclovias, as interrupções são várias aí no caminho. E aí um ponto bem importante também em relação ao município é essa questão da integração intermodal. Então, a pessoa vai lá, usa a bicicleta, né? Pode fazer integração com ônibus, com metrô. Então, você tem que ter uma infraestrutura de apoio, né? Então, ciclovias conectadas, bicicletários,
Aí fica o bom exemplo aqui do DF, inclusive essa foto aqui à esquerda, que o nosso metrô ele permite o embarque de bicicleta em qualquer horário, né? Ao contrário de São Paulo, acho que no Rio também tem restrição de horário. Então, o ciclista pode ir lá embarcar com a bicicleta, então isso é fundamental, quer dizer, a pessoa não precisa pedalar o trajeto todo, às vezes ou não quer, não tem condições, está chovendo, enfim, então tem que ter ah, vagas para bicicletas e também essa possibilidade de embarque, seja no ônibus, no metrô, então isso é algo fundamental para incentivar realmente essa, tanto o uso da bicicleta quanto a integração com o transporte coletivo. Boas iniciativas aí pelo país. Então, Mauá tem o maior bicicletário da América Latina, eu acho que ainda é. Tive o prazer lá de visitar. São mais de 1.000 vagas para bicicletas associadas ali à estação de trem da CPTM. Então, a gente tem bons exemplos, inclusive aqui locais. E a história, eu nem coloquei o link do vídeo, mas eu fiz uma entrevista com a Dilson, que foi quem idealizou, e é uma história interessante que ele foi orientado a tirar as bicicletas que ficavam lá improvisadas em volta da estação, e ele muito sensível, em vez de simplesmente tirar, limpar aquela área, ele foi e construiu ali esse bicicletário, que é gerido por uma associação, tem lá uma oficina, tem um cafezinho, assim, é incrível, realmente é muito legal. Em São Paulo, essa foto não é atual, eu espero que ainda estejam com esses bicicletários também, que são containers, para o ciclista poder parar gratuitamente, também mais um bom exemplo. E aí também a faixa elevada, né, que aqui são exemplos de Brasília, infelizmente são muito localizados, mas existe aí para nos inspirar. Então acaba forçando a redução de velocidade ali. E zona 30 também é algo super importante para a gente limitar a velocidade e reforçar a segurança aí dos mais vulneráveis. Aqui eu trago algumas possibilidades, né? Eu ilustro aqui, porque às vezes a pessoa fala, mas ciclovia vai ter um custo, ou às vezes não tem espaço. Então, tem às vezes esse questionamento, e aqui foi uma proposta, né, que a gente fez até, eu tive ajuda aí do Henrique, que ele é designer lá de Curitiba, para a gente prever alguns caminhos, né, simplesmente regulamentando, usando o espaço do estacionamento ao longo da via, que, aliás, estacionamento irregular aqui em Brasília. Então, foi um trabalho que a gente fez, a gente protocolou no ouvidoria aqui do Judef, infelizmente, né, nunca houve retorno, mas aqui acho que ilustra bem essa possibilidade para os gestores aí dos municípios, de uma forma barata, realmente mudar o espaço ali da via e favorecer a mobilidade ativa. Então, aqui são 3 exemplos aqui próximo da esplanada, então está ali bem claro, tem placa proibindo o estacionamento, mas, né, as pessoas param, enfim, não tem muita fiscalização, não tem respeito. E aqui a proposta é de uma ciclofaixa, quer dizer, uma pintura, uma colocação ali de tachões, uma estrutura para ter uma segregação, mas que de custo bem baixo. Aqui uma via próxima ali da Câmara Legislativa, e também a mesma situação, quer dizer, você aproveitar aquele espaço que está sendo utilizado irregularmente para propiciar um espaço seguro para a mobilidade ativa. Aqui outro exemplo também, no início da Asa Norte, né, um lugar realmente deplorável, assim, um setor médico, né, pessoas vão ali fazer exame, fazer consultas, a pessoa, um cadeirante, não consegue circular. Então, também a possibilidade de uma ciclofaixa de fácil implantação e que teria um impacto positivo tremendo. Mais um exemplo aqui, inclusive esse é próximo de casa, ali onde eu mostrei uma das interrogações. Então, aqui é em volta de um centro universitário, e
né? Fica tudo abarrotado de carro e bem perto daí tem várias vagas, centenas, talvez milhares do outro lado da via, e esse espaço poderia ser facilmente redesenhado ou até suprimido tudo, porque tem espaço, várias vagas do outro lado, e facilmente daria para propiciar caminho seguro, e as pessoas acabam passando aí espremidas no meio dos carros. E interessante que é um centro universitário, quer dizer, um grande potencial para incentivar o transporte, seja a pé, de bicicleta, patinete, enfim. Eu coloco o link também como referência aí para estudos, para se alguém quiser consultar também melhor. Bom, aqui algumas referências, né, de livros, de guias, também não faltam referências, eu acho que os nossos gestores, nossos técnicos precisam estar antenados com essa tendência. Então, desde lá, a Jane Jacobs, né, uma grande referência aí lá da década de 60, que já falava dessa questão do malefício do automóvel nas cidades, né, ali com foco nos Estados Unidos, mas que é muito atual até hoje. Enfim, eu deixo aí só como um guia. No blog também tem referências tanto de livros quanto de filmes. Tem esse guia também de desenho de ruas, bem interessante, manual prático. E aí, assim, uma mensagem, né, do que eu observo aí no dia a dia, né? Uma cidade para pessoas é boa para todos. Então, você vê como, quando você tem infraestrutura de qualidade, como as pessoas estão ali usando, né, não só de bicicleta, de patinete, de patins, cadeirantes, né, na ciclovia. Então, é uma cidade que ela é muito mais acolhedora, ao contrário de uma cidade planejada para carros, né? Aliás, o TTN ali, que eu chamo o Terrível Trevo Norte, é muito claro isso. Mesmo ele tendo ali uma ciclovia, mas com aquele tanto de acessos, de viadutos, quer dizer, hoje eu quase não vejo ciclista quando eu passo lá, eu mesmo evito aquele local, enquanto antes, mesmo sem a ciclovia, tinha muito mais ciclistas, mais pessoas a pé, porque era mais fácil ali atravessar, passar. Então, um aspecto que eu trouxe aqui também, que eu acho legal da gente perceber, essas ruas do lazer. Aqui em Brasília, a gente tem o Eixão, né? Então, essa via expressa aos domingos, feriados, se transforma. É incrível, eu fico maravilhado, eu sou um frequentador assíduo, de como pipoca ali de gente caminhando, pedalando, e com a pandemia aumentou ainda mais o número de pessoas, inclusive atualmente tem chorinho, tem jazz, tem, enfim, várias opções de lanche, de aluguel de bicicleta, de triciclo. Então, eu percebo como tem uma demanda reprimida, né, de pessoas por esse espaço para caminhar, para correr, para brincar. E esse exemplo acontece aí em outras cidades, né? São Paulo também, a Avenida Paulista, assim, é uma coisa formidável, né? Ver esse tanto de gente no Rio de Janeiro, a Orla. No passado eu fui, inclusive coincidiu com a Maratona do Rio, assim, fiquei encantado ali, o tanto de gente aproveitando o espaço, né, que em dia normal só tem barulho, motor, enfim, poluição. Então, aqui, especialmente no Eixão, eu fico me perguntando, né, porque para onde esse povo vai em dia de semana, né? Se a gente tivesse aí pelo menos 15, 20% dessas pessoas aí que pedalam, que caminham, né? Se a gente tivesse no dia a dia, dia de semana aí, já seria transformador. Mas dia de semana tudo volta ao normal. E aí eu faço um paralelo. Eu tive a satisfação eu fui acho que já 3 vezes à Holanda, que eu considero a meca da mobilidade, a meca da bicicleta. Assim, realmente eu preciso ir com certa frequência para me reenergizar, né? E, enfim, você vê ali como é possível. E quem teve oportunidade de ir, ou quem já viu imagens, né, pode imaginar, mas sempre foi assim. A Holanda, Brasília, São Paulo, isso aí não é Amsterdã, né? Aí vem aquela desculpa. Só que é interessante você ver a história, né? Então, a Holanda que lá, no início da década
no início do século XX, né, tinha, né, um grande uso de bicicleta, pessoas a pé, e depois sucumbiu lá na década de 60, 50, 60, o boom do automóvel também sucumbiu ao automóvel. Então, tem até um documentário em português, eu acho que é, eu ia até colocar o link aqui, como os holandeses conquistaram suas ciclovias, que conta essa história. Então, na década de 50, 60, sucumbiu, estacionamento, praças, parques, então foram transformados em pistas, em estacionamentos. E aí, quando foi a partir da década de 70, a crise do petróleo, houve um movimento de retomada da mobilidade, houve protestos em relação à morte de crianças, que era uma carnificina em função dos carros. E então, ao longo das décadas, ela reverteu e voltou a ser uma referência, e assim, é lindo, assim, você vê congestionamento de ciclistas, você tem o sistema de trem, que são esses bondes elétricos que rodam a cidade inteira. É possível fazer viagem de bicicleta entre cidades com total segurança. E você vê pessoas de todas as idades, de crianças até idosos, vê diferentes modelos de bicicleta. Tem esse, não sei se dá para ver meu mouse aqui, que ele chama Backfit, tem uma caixona no meio, que eles levam compras, levam crianças para a escola. Então, a gente tem uma cultura forte, né, da bicicleta. São cerca de 30% de deslocamentos diários feitos de bicicleta. E aí eu faço um paralelo, que está um pouco lento para passar, vamos ver se vai. Eu faço um paralelo aqui com o Brasil, que a gente tem uma cultura forte da bicicleta, às vezes invisibilizada, né, por essa grande pressão do automóvel, pistas, mas temos sim, inclusive em grandes cidades. Então, eu sou natural de Belém, saí já faz muitos anos, mas vou com alguma frequência e fico encantado também. Então, essas duas imagens aqui de Belém, a Almirante Barroso, tem uma ciclovia, né, praticamente a via principal da cidade, e tem congestionamento de ciclistas na ciclovia. Eu brinco aqui, olha que árvore que dá bons frutos, né? Tanta bicicleta aqui na frente de um prédio em obras que o pessoal para, né? Tem que parar aqui em volta da árvore, pendurar na árvore, literalmente, as bicicletas, como tem uma demanda aí grande, reprimida. E mesmo aqui em Brasília, olha só que legal. Então, a gente não tem aquelas bicicletas ultramodernas e tudo, mas tem esse rapaz aqui que, inclusive, eu conversei e tudo com ele, Francisco, ele mesmo fez o reboquezinho dele. Aqui nesse dia ele estava com 80 quilos de latinha, um verdadeiro agente ambiental. Aqui, Cidade Serra, na Grande Vitória, um outro exemplo aí de um senhor levando muita carga. Guarujá, também, as cidades litorâneas costumam ter um grande uso de bicicleta. Então, só para reforçar que a gente tem sim uma cultura rica da bike que deve ser ainda mais incentivada e, claro, reforçada a segurança. Eu acho que a gente precisa ver a bicicleta não para aquele cara ali, o pobretão, mas com uma possibilidade real de que todos possam usar. Acho que nas camadas menos favorecidas economicamente, a gente sabe que esse uso é intenso, já é, mesmo em grandes cidades. É que eu coloquei alguns caminhos para a mudança com base nessa pirâmide, né, que quem deve estar no topo ali de proteção, de foco, que é o pedestre, é o mais vulnerável, né, depois o ciclista, depois transporte coletivo, e lá embaixo vem carro, vem moto. Então, a gente precisa ter em mente isso. E aí eu coloquei algumas palavras, alguns princípios que devem nortear os gestores, as autoridades. Então, em vez de falar só em fluidez motorizada, em túnel, em viaduto, não. Falar em acalmamento de tráfego, ciclovias, ciclofaixas e rotas cicláveis, e estacionamento rotativo pago. Sim, quem vai usar o carro vai ter um ônus, e esse valor deve ser revertido para melhorias na mobilidade.
pedágio urbano, por que não? Especialmente aí nas grandes cidades, redesenho de ruas, redução, readequação da velocidade, veículos compartilhados. O que a gente precisa falar, né? Ah, porque precisa garantir estacionamento para os motorizados, porque precisa ampliar pistas, né? Hoje que a gente tem tanta tecnologia, né, de carro por aplicativo, de sistema de bicicletas compartilhadas, então não faz muito sentido a gente insistir nessa lógica que cada um tem que ter um carro próprio. Ruas completas, outro conceito importante, não dá para a gente aprofundar todos aqui. Visão zero, né, essa questão que nenhuma morte no trânsito é aceitável. Zona 30, então trouxe aqui algumas palavras, né, ferramentas aí para a gente ir nessa mudança necessária. Aí mais uma frase aqui que eu acho bem interessante aí do Peñalosa. A cidade avançada não é aquela em que os pobres andam de carro, mas aquela em que os ricos usam transporte público, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? Assim como eu falei da bicicleta, o transporte público coletivo não deve ser só para o pobretão, para quem não comprou um carro, né? Mas deve ser confortável, com qualidade para todos. E aí algumas propostas já fechando, que eu acho que são propostas mais práticas aí em âmbito municipal. Então, eu acho que é algo muito importante, até dessa experiência que eu vejo lá fora, que a gente ainda precisa ter isso aqui. Eu acho que talvez seja um dos pulos do gato, essa cultura do exemplo, né? A gente vê autoridades usando a bicicleta no dia a dia. Por que não? Prefeitos, secretários municipais, além, né, de policiais, agentes de trânsito, coisas que já acontecem, ainda incipiente, mas que se vê, mas já que as autoridades falam, muitas vezes falam tanto, né, porque tem muitas ciclovias, está maravilhoso, então vamos lá, vamos utilizar, vamos dar o exemplo. Então, acho que isso é um dos meus sonhos, realmente ver essas pessoas lá de cima realmente utilizando, acreditando e mostrando para a população, né? Eu acho que do que eu vi lá fora, né? Holanda, Dinamarca, quer dizer, as autoridades vão de bicicleta, vão a pé, vão de metrô, não tem essa coisa de carro oficial, né? Tem até um livro muito interessante que se chama Um País Sem Excelências e Mordomias. Não sei se dá para ver, mas tem até a foto aí. Esse é o exemplo que vem lá da Suécia, né? O jornalista fala da realidade lá, e um dos assuntos aí que ela comenta é isso também, de autoridades realmente que usam, seja bicicleta, seja transporte coletivo aí no dia a dia. Ah, a questão de serviços públicos e privados também que utilizem bicicleta, triciclo, ainda é incipiente. Então, por exemplo, coleta de resíduos. Eu sei que tem projeto, eu não lembro agora se é em Teresina, vi em São Paulo, ainda incipiente, mas vai utilizar triciclo elétrico nessa coleta e coleta seletiva. Questão do Bistax, que é comum no exterior, né, utilizar como transporte de passageiros. Primeiros socorros, que eu lembro que eu vi aqui em Brasília há muito tempo, acho que foi descontinuado, né, de prestar ali um serviço SAMU de bicicleta. Questão da ciclologística, né, esse transporte, esse serviço de entregas também feito por bicicletas e triciclos, que tem crescido muito lá fora, Inglaterra, Holanda, enfim, vários países europeus. Incentivos para aquisição de bicicleta, seja por forma de subsídio ou de outros, que precisa ser pensado isso também, especialmente, enfim, para o trabalhador, para pessoas de menor renda, facilidade para ela adquirir uma bicicleta. Campanha de incentivo ao uso, que eu acho que vem também naquela linha, né, do exemplo. Então, a gente pode formular aí uma coisa até que eu faço aqui no trabalho com alguma frequência. A gente tem em maio tem o de bike ao trabalho, em setembro tem o Dia Mundial Sem Carro. Fazer isso com mais frequência. Então, organizar lá o grupo de servidores, pessoas, para ir para o trabalho de bicicleta, fazer isso que a gente chama bondes de bicicleta.
um dia por semana, dois, enfim. Acho que a gente precisa inovar e precisa trazer essas atividades, essas ações práticas. Sistemas de bicicletas compartilhadas, também tem o exemplo aí de Fortaleza, que o sistema lá, o rotativo, a zona azul lá deles, né, parte ou a totalidade da receita vai para a infraestrutura de cicloviária e também para a expansão do sistema de bicicletas compartilhadas. É muito positivo você aumentar essa oferta. E pensar também em outras fontes de receita, né, tanto estacionamento rotativo quanto publicidade, né, que se tem aí espalhado na cidade, receita aí de combustível. Acho que a gente precisa pensar algumas vezes, né, ou talvez muitas vezes a questão orçamentária pode ser um impeditivo, mas a gente precisa de criatividade também para trazer receitas para essa mobilidade desejável. Um exemplo, um ponto que eu trago também, até da minha experiência aqui em Brasília, essa questão da transparência e participação, que ainda é muito baixo. Muitas vezes a gente tem dificuldade para achar dados, documentos, e mais ainda para participar ativamente. Então, os gestores precisam ouvir o usuário. Quer dizer, não adianta você simplesmente projetar uma ciclofaixa, uma ciclovia, sem ter a percepção de quem usa. E aí eu trago o exemplo de Santos, eh, que é o sistema lá de ouvidoria tem um mapa com todas as solicitações, né, se aquela demanda foi respondida, se não foi. E aqui em Brasília, eu que já faço solicitações há tanto tempo aqui para o governo, não existe uma consolidação desses dados e muitas vezes não tem providências, às vezes não tem nem uma resposta minimamente aceitável. Então, acho que essa é uma questão primordial, aliás, não só para o município, mas para os outros entes federativos também, investir em transparência e criar espaços reais de participação. E, por fim, a questão de campanhas de incentivo. A gente vê tanta a publicidade voltada ao automóvel, seja na TV, seja nas redes sociais. Então, a gente precisa também ressaltar as vantagens, né, da mobilidade ativa. Então, e é isso, né? Eu acho que a mensagem final realmente é por cidades humanizadas. Eu deixo aí, enfim, os contatos, né, do blog, o perfil aí no Instagram. E, enfim, espero ter, de alguma forma, aí contribuído. Espero que a gente possa debater. Desculpa se foi muito longo, mas realmente é uma paixão para mim, né? Então, se deixar que eu mostraria mais fotos, mostraria vídeos, porque realmente é algo que eu acho que a gente tem muito a avançar. É isso. Agradeço novamente o convite.